Bom dia, eu me chamo Ana Beatriz, sou graduanda de Química Industrial pela Universidade Federal do Maranhão e no Programa de Recursos Humanos da ANP sou pesquisadora orientada pela professora Kátia de La Sales num projeto intitulado Desenvolvimento de Biocombustíveis Híbridos Microemissionados sem surfactantes a partir de óleos vegetais regionais. Bom, a maior demanda energética do mundo é proveniente de recursos convencionais, como o carvão mineral e o petróleo. E embora haja um movimento global em direção ao uso de alternativas mais ecológicas, os combustíveis fósseis ainda fornecem a maior parte das necessidades mundiais de energia para a geração de eletricidade, transporte e requisitos industriais. De acordo com um estudo feito no mercado automobilístico, no mundo havia cerca de 806 milhões de carros e caminhões leves na estrada em 2007. Esses números são projetados para aumentar para 1,3 bilhões em 2030 e mais de 2 mil milhões de veículos até 2050. Essa crescente demanda traz sobre nós hoje uma necessidade ainda maior de buscar fontes limpas e renováveis. Diante disso, fatores como a redução das reservas viáveis de combustível fóssil, o aumento do preço de mercado do diesel, emissões de gases de efeito estufa têm incentivado a busca por fontes de energia em substituição ao diesel. E como alternativas ao óleo diesel, os óleos vegetais estão sendo testados quanto às características de combustível, desempenho e emissões em motores a diesel. Os óleos vegetais não contêm hidrocarbonetos e nem compostos de enxofre. Portanto, os combustíveis produzidos a partir deles têm uma eficiência de combustão melhorada e emissões de gases de escape reduzidas. Eles apresentam características como fácil disponibilidade de sementes de diferentes espécies, alto teor de energia, baixa volatilidade, comportamento de combustão limpa com emissão de CO2 do ciclo de vida zero e geração insignificante de dióxido de enxofre. Porém, algumas dessas características trazem sérias desvantagens quanto ao uso dos óleos vegetais in natura. Dentre elas, a alta viscosidade aumenta o tamanho das gotículas de combustível, resultando em má atomização do combustível durante o processo de injeção no motor e combustão incompleta, devido à ineficiência de combustível na mistura combustível-ar e também uma maior densidade de fumaça. Além disso, outras características, como, por exemplo, o alto ponto de Foucault, é atribuído à menor volatilidade dos óleos vegetais, o que leva a uma maior formação de depósitos, carbonização de pontos dos injetores e uma série de outros problemas pelo uso de óleos vegetais em motores. Mas, para superar todos esses problemas causados pela viscosidade, ponto de Foucault e demais características que acarretam em desvantagens, várias técnicas têm sido utilizadas. Dentre elas, neste projeto, a técnica de microemulsificação é a avaliada. Bom, microemulsões são definidas como dispersões termodinamicamente estáveis e opticamente isotrópicas transparentes de pelo menos dois fluidos immiscíveis, geralmente um componente polar e um apolar, e um composto surfactante ou anfifílico, que é um composto com uma cauda polar e uma cabeça apolar, ou seja, uma parte polar e uma parte apolar. E a maioria das microemulsões relatadas na literatura são feitas usando surfactantes. No entanto, neste estudo, optou-se por não utilizar surfactantes, tratando-se então de uma microemulsão livre de surfactante. Nesse tipo de microemulsão, no lugar do surfactante, nós usamos um composto anfissolvente, que trata-se de um solvente com características semelhantes ao surfactante, porque também possui afinidade por compostos polares e apolares. O uso de microemulsões para a produção de biocombustíveis traz uma série de vantagens. Dentre elas, nós podemos citar a redução da viscosidade do óleo, utilizando álcools de baixa viscosidade, também a eliminação de reações químicas e também evita a produção de glicerol não purificado, além de uma etapa a menos no processo de produção, que é a de separação. Também apresenta como vantagem a emissão de carbono desses combustíveis em relação aos combustíveis fósseis, que é mantida se o álcool utilizado for um biocombustível, como o bioetanol. E há também uma redução no custo de produção, porque os surfactantes tendem a ser custosos. Bom, as espécies escolhidas neste estudo tratam-se das três seguintes: o coco-babaçu, o pequi e o buriti. A literatura informa que o coco-babaçu, em sua semente ou amêndoa,
é composto por 68% de óleo vegetal, seguido pelo pequi, que apresenta em sua composição 60% de óleo vegetal, e o buriti, que apresenta 23% em sua composição. Diante disto, este trabalho tem os seguintes objetivos: formular combustíveis à base de etanol, óleos vegetais, utilizando a técnica de microemulsificação livre de surfactantes, e caracterizá-los em termos de suas propriedades físico-químicas, comparando-as com as do biodiesel e do diesel. E também estudar o equilíbrio de fase de sistemas microemulsionados livres de surfactantes, formulados a partir de óleos vegetais regionais, de modo a obter misturas estáveis, além de avaliar as propriedades físicas, reológicas e combustíveis desses sistemas, com vista à sua aplicação em motores a combustão do ciclo diesel. Diante desses objetivos, uma metodologia foi traçada para ser seguida ao longo do projeto. Ela está dividida em 4 etapas. A primeira etapa consiste na realização de ensaios físico-químicos de caracterização dos óleos vegetais, onde serão avaliados os índices de acidez e de iodo, a massa específica, a viscosidade cinemática e o índice de refração. A etapa número 2 trata-se do estudo do equilíbrio de fase dos sistemas ternários, onde são feitas a construção de diagramas de fases através da titulação volumétrica com pesagem analítica das proporções volumétricas. É importante dizer neste momento que a etapa número 2 veio a ser feita antes da etapa número 1, devido à disponibilidade de reagentes e do óleo vegetal, e para os ensaios físico-químicos não havia essa disponibilidade. Então, nós optamos por começar pela etapa número 2, contudo, já está sendo providenciado os ensaios físico-químicos de caracterização dos óleos. A etapa número 3 consiste no estudo da influência de alguns parâmetros sobre o equilíbrio, onde alguns já foram avaliados, o efeito do álcool e da temperatura. E esta etapa consiste na caracterização do sistema como um todo, avaliando a viscosidade e a densidade e a influência desses parâmetros. A última etapa, a etapa número 4, é o estudo da estabilidade dos sistemas, onde será determinado o índice de viscosidade e, se em tempo hábil, serão feitos testes em motor a diesel. Algumas análises já foram realizadas e nós podemos já trazer alguns resultados. Como dito antes, os ensaios físico-químicos ainda não foram realizados, porém, o estudo do efeito do álcool, da temperatura e de binários em diferentes temperaturas já foi avaliado. Aqui em imagem, nós trazemos os 3 diagramas para o coco babaçu no efeito do álcool, onde nós temos 3 álcools diferentes, o butanol, o propanol e o octanol. E nós observamos que as curvas tendem a ser bem baixas, bem rasas ali na base do nosso diagrama. E apresenta poucas diferenças, porém, nós podemos observar que o propanol foi o óleo que apresentou uma certa demanda maior de reagente para promover essa miscibilidade. Para o pequi, esses 3 diagramas apresentam curvas com características muito próprias, mas falando em termos de eficiência e de consumo de reagente, o octanol foi o que apresentou melhor, foi o que apresentou-se melhor para estudos conseguintes, por apresentar uma menor demanda no uso de reagentes e também a sua estabilidade foi muito bem avaliada durante os experimentos. O óleo de buriti ainda não começou a ser avaliado, portanto, apenas resultados para o pequi e para o babaçu são apresentados. Alguns resultados que podem ser avaliados para o efeito do álcool, tanto por testes experimentais quanto por avaliação de artigos na literatura são. Os álcoois não são um pré-requisito para a formação de microemulsões. Eles sozinhos agem apenas fracamente anfifílicos. E isto já foi comprovado por outros autores que determinaram que microemulsões podem ser feitas sem utilização de álcools, usando apenas 3 componentes, uma água, um hidrocarboneto e um único tensoativo não iônico. Então, não são um pré-requisito. 2. O butanol é um tensoativo não iônico, compatível com outros tipos de tensoativos e converte a mistura de óleo vegetal e álcool aquoso em uma microemulsão sem a necessidade de um emulsificante iônico. Um estudo feito utilizando o octanol apresentou a seguinte conclusão:
A adição do octanol aumenta a eficiência ou a capacidade de solubilização da mistura anfifílica, ao mesmo tempo que distorce a região trifásica do sistema de microemulsão. E falando do etanol em si, alguns resultados são: misturas de etanol com óleo vegetal contêm maiores concentrações de oxigênio, que proporcionam o potencial de combustão completa e reduções consideráveis das emissões de NOx e particulados. E, por fim, o uso de etanol hidratado com baixo teor de água reduz a temperatura de combustão e exaustão, o que leva à redução da emissão de NOx. Já para os resultados quanto ao efeito da temperatura, os diagramas de Koku-Babasu foram avaliados utilizando o 1-butanol como álcool. Bom, os diagramas apresentados estão variando de 15 graus Celsius a 20 graus Celsius, e nós podemos observar que a curva binodal para o diagrama de 15 graus Celsius aponta um consumo maior de reagente para a promoção da miscibilidade entre o óleo vegetal e o etanol, o que pode ser explicado porque, com o aumento da temperatura, a viscosidade do óleo tende a diminuir. Para o pequi, nós observamos que as curvas são muito semelhantes, os diagramas são semelhantes, porém, a conclusão pode ser a mesma que a do Koku-Babasu. Quando o sistema está a 20 graus, há uma demanda menor de consumo de reagente. Já para o estudo de sistemas binários entre o Babasu e o etanol, adicionando-se tanto o etanol no óleo quanto o óleo no etanol, nós observamos que o aumento da temperatura favorece a miscibilidade. Por isso, aumentando-se a temperatura, as curvas tendem a ir para um único ponto, a temperatura crítica. Já para o binário pequi e etanol, as curvas não seguiram o padrão esperado para esse tipo de diagrama de temperatura e composição, que é algo que pode ser justificado por erros experimentais que podem ter acarretado nessa forma do diagrama, ou se de fato o diagrama temperatura e composição do óleo vegetal de pequi é dessa forma. E isto é algo que vai ser melhor avaliado durante o projeto. Algumas considerações finais, conclusões já absorvidas até o momento são: o álcool utilizado não é um requisito para a formação de microemulsão, contudo, interfere na quantidade de reagentes utilizados na mistura. O etanol e a temperatura reduzem a viscosidade dos óleos vegetais. A temperatura favorece a miscibilidade. E, por fim, os níveis de emissões de combustíveis híbridos é menor em comparação ao diesel, o que favorece a continuidade de estudos nesse eixo. Algumas das referências utilizadas neste projeto e nesta apresentação estão listadas, e até o momento eu agradeço pela atenção e que todos fiquem bem. Saúde!